Olá, meu nome é Gabriele, componente do grupo que abordará sobre o grupo quociente. Mas antes de falarmos sobre este tópico, vamos voltar um pouquinho e relembrar alguns tópicos apresentados por nossos colegas. Dando início com uma breve definição de grupo. Seja S um conjunto não vazio, sobre o qual foi definida uma operação binária define S, diremos que o conjunto de elementos S tem uma estrutura algébrica de grupo se e somente se são satisfeitos os seguintes axiomas. G1. Associatividade, ou seja, para todo A, B, C pertencente a S, existe uma regra que determina que a ordem que os fatores estão agrupados em uma multiplicação não muda o produto. G2. Elemento neutro, onde existe um único E pertencente a S, tal que, para todo A pertencente a S, onde qualquer elemento cuja utilização numa operação binária bem definida não causa alteração de identidade no outro elemento com o qual entra em operação. G3. Elemento inverso. Para toda A pertencente a S, existe um único elemento inverso, ou seja, o inverso de um elemento qualquer é sempre a fração 1 sobre o elemento. Se também satisfeito, temos G4. Para todo A, B pertencente a S, um grupo S é chamado de grupo abeliano se a operação for comutativa. Agora, uns exemplos breves. Temos um conjunto Z não vazio, sendo a operação determinada a adição, onde A, B e C pertencem a Z. No G1, na associatividade, é válido operar tanto B com C primeiro como A com B, que o resultado obtido será o mesmo. No G2, o elemento neutro da adição é sempre zero, onde A somado a zero sempre será A, ou seja, a identidade será a mesma. No G3, o elemento inverso de A será menos A, logo, A mais menos A é igual a zero. No G4, um grupo é abeliano quando A mais B é igual a B mais A, ou seja, a operação não depende da ordem dos elementos. Classes laterais. Seja H um subgrupo de um grupo G, tendo como operação estrela, dado que A pertence a G, denotaremos por A operado com H e chamaremos de classe lateral à esquerda, módulo H. O subconjunto A operado com H, que é igual a A operado com X, tal que X pertence a H. Analogamente, denotaremos por H operado com A e chamaremos de classe lateral à direita, módulo H. O subconjunto H operado com A, que é igual a X operado com A, tal que X pertence a H. Uma observação. Se G é um grupo abeliano, temos que A operado com H é igual a H operado com A, para todo A pertencente a G e todo subgrupo H. Vamos aqui a um exemplo. Dado o grupo G, que tem como elementos 1, A, menos 1 e menos A, sendo G e a operação de multiplicação. E seu subgrupo H, que tem como elementos 1 e menos 1. Determine as classes laterais. Então, primeiramente vamos determinar as classes laterais à esquerda. Vamos pegar o primeiro elemento de G e operar com H pela esquerda. Temos aqui o resultado, que 1 operado com H é igual a 1 e menos 1, que é a mesma coisa que o próprio H. Vamos agora operar menos 1 com H, e teremos como resultado menos 1 e 1, que também é igual a H. Sendo assim, 1 operado com H e menos 1 operado com H dá igual a H. Vamos agora operar A com H. Temos como resultado A e menos A como elementos. E operando menos A com H, também teremos menos A e A como elementos. Sendo assim, tivemos aqui duas classes laterais apenas, e não 4, visto que a primeira e a segunda são iguais e a terceira e a quarta são iguais.
Agora vamos descobrir as classes laterais à direita. Operando H com 1, que teremos 1 e menos 1 como elementos, que é o mesmo que H que já foi visto antes. E novamente, operando H com menos 1, chegamos ao resultado de H também, que é a mesma coisa. Ou seja, até o momento aqui estamos com as mesmas classes laterais que foram vistas no slide anterior. Operando H com A, também teremos A e menos A. E operando H com menos A, teremos menos A e A. Ou seja, temos aqui duas classes laterais. As mesmas classes que vimos no slide anterior. Chegando à conclusão que o grupo é abeliano, visto que x operado com H é igual a H operado com x para todo x pertencente a G. E a segunda conclusão é que o grupo GH possui duas classes laterais. Então, pessoal, vamos definir o que é subgrupo normal. Como foi dito no começo do vídeo, é importante vocês verem os outros vídeos primeiro para entender melhor essas definições e o assunto principal do vídeo, que é grupo quociente. O link dos vídeos estarão no comentário fixado. Vamos dar continuidade à definição de subgrupo normal. Dizemos que um subgrupo N de um grupo G é um subgrupo normal quando satisfaz a seguinte propriedade: xn é igual a nx para todo x que pertence a G. Ou seja, as classes laterais à esquerda têm que ser iguais às classes laterais à direita para todo elemento pertencente a G. Vamos a alguns exemplos. Seja G um grupo com os elementos 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Seja K um subgrupo com os elementos 1, 1 e 2. E vamos determinar as classes laterais à esquerda e à direita de K em G. Como já foi explicado anteriormente pelo meu colega sobre as classes laterais, eu deixei o exemplo um pouquinho mais direto. Caso tenha alguma dúvida, eu aconselho que voltem um vídeo um pouquinho e vejam novamente e depois voltem aqui. Bom, vamos continuar. Neste exemplo, operamos o elemento de G com K pela esquerda e obtivemos as seguintes classes laterais à esquerda, que tem destaque em verde. Neste exemplo, vamos pegar um elemento de G e operar com K pela direita, e vamos obter as seguintes classes laterais, também com destaque em verde. Observem que a classe 1,3K ela é diferente da classe K13, e a classe 2,3K também é diferente da classe K23. Ou seja, quando a gente compara essas classes laterais, as classes laterais à esquerda com as classes laterais à direita, e elas não são iguais, chegamos à conclusão de que K não é um subgrupo normal de G. Vamos para outro exemplo. Seja um subgrupo H com os elementos 1, 1, 2, 3 e 1, 3, 2, vamos determinar as classes laterais à esquerda e à direita de H. O processo vai ser o mesmo que a gente fez no exemplo anterior. Vamos pegar um elemento de G e operar com H pela esquerda, nas classes laterais à esquerda, e vamos pegar um elemento de G e operar com H pela direita, nas classes laterais à direita. Observem que as classes laterais à esquerda de H são as respectivas classes laterais à direita. E pela definição de subgrupo normal, já que as classes laterais à esquerda e à direita de H são iguais, concluímos que H é um subgrupo normal de G. Então, pessoal, essa foi uma breve explicação sobre subgrupo normal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e vamos para o próximo assunto. Definição do grupo quociente. O grupo quociente G em relação a N pode ser entendido de forma intuitiva, ao se considerar em um grupo G e o seu subconjunto N como se os elementos de N fossem igualados ao elemento neutro. Mais precisamente, seja N um subconjunto do grupo G. Então, o grupo quociente G em relação a N é um grupo de subconjunto de G, sendo N o elemento neutro deste grupo, satisfazendo x e y pertencente a G de x e y pertencente a G em relação a N, x pertencente a x e y pertencente a y. Isso tende ao elemento neutro. Prova-se que a condição necessária e suficiente para que esta operação seja bem definida e torne G em relação a N um grupo é que N seja um subgrupo normal de G. Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Geomili, a última integrante deste grupo, com a temática grupo quociente. Finalmente chegamos
ao conceito, à definição, né, propriamente dita de grupo quociente e algumas aplicaçõezinhas aí básicas, né. Foi necessário, como vocês puderam ver, que houve a necessidade de abordarmos outros conceitos a fim de proporcionar uma melhor compreensão da nossa temática. Então, sem mais delongas, né, vamos começar. Bem, vamos começar fazendo a leitura e depois nós destrinchamos todo o material contido aqui. Seja G operado com operação um grupo e H um subgrupo de G, considere os conjuntos G à direita e G à esquerda das classes laterais módulo H. Se H é normal, temos que as classes laterais serão iguais. Nesse caso, G à direita é igual a G à esquerda e, portanto, usamos a notação G sobre H para denotar o conjunto das classes módulo H. O que tudo isso significa? Nós definimos um grupo operado com alguma determinada operação binária e um subgrupo H. Nós temos que G à direita e G à esquerda, esses conjuntos, serão as respectivas classes laterais. Nós vimos anteriormente, através da definição feita por um colega, né, que se H é normal, então essas classes laterais, tanto à direita quanto à esquerda, também serão iguais. E foi o que nós definimos aqui, né, quando colocamos H igual a HX. E nós definimos essa igualdade como sendo X, simplesmente para facilitar a notação. Nesse caso também nós consideraremos que se G à direita é igual a G à esquerda, então é o mesmo que dizer que esse resultado é G sobre H, para denotar, né, basicamente o conjunto das classes módulo H. Bem, agora que já possuímos a definição de grupo quociente que foi feita pelo nosso colega anteriormente e algumas considerações realizadas também, nós iremos ao teorema. Primeiro faremos a leitura e depois explicaremos parte por parte. Então, seja G operado com a operação grupo e H um subgrupo normal de G, então a operação binária que nós definimos por essa simbologia em destaque rosa, dada pela relação de uma classe X unida dessa operação binária com a classe Y, será igual a uma classe X operada com Y. Esse teorema nos afirma que essa operação ela é bem definida. Em outras palavras, o que queremos aqui é pegar duas classes, operá-las entre si e obter como resultado uma classe. Sabemos que ao operarmos essas classes laterais, tendo estipulado uma operação, né? Esta operação ela deve resultar em uma lei de composição interna, ou seja, esta operação deve nos gerar valores dentro dessas respectivas classes. Mas como essa operação funcionará, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, é importante primeiro compreendermos a estrutura de cada expressão. Vamos começar pela operação binária. Nós vemos aqui no slide, né, que a operação binária ela é dada pela relação de dois grupos, dois conjuntos, né, que nos resulta em um elemento. Só que nós sabemos que, pela definição de operação binária, nós temos que a relação entre dois conjuntos tem que nos dar necessariamente, obrigatoriamente, um resultado, um elemento desse conjunto, dessa operação. A segunda notação nos indica que nós temos dois conjuntos de elementos que são representados por X e por Y, e quando nós pegamos esses conjuntos e utilizamos essa operação binária, nós obtemos como resultado uma classe, um conjunto, né, qualquer, de X operado com Y. Tendo feito as considerações acerca das notações, agora, né, iremos explicar como é que essa operação binária funciona. Nós iremos olhar para a segunda expressão,
e considerar que x e y são dois conjuntos, né, no caso de elementos, onde daí nós retiraremos dois representantes e operaremos de acordo com a operação do grupo G. Pelo teorema, esta operação ela estará bem definida, né? No entanto, para que ela esteja bem definida, né, nós precisamos demonstrar que quaisquer que seja a escolha do representante, este não irá interferir no resultado. Em resumo, nós temos duas missões aí. Primeiramente, provar que essa operação binária ela está bem definida. E segundo, que a classe G sobre H, munida dessa operação binária, possui estrutura de grupo. Sendo assim, vamos lá. Primeiro momento, o intuito é provar que a operação binária, denotada por essa simbologia, está bem definida. Realizando a leitura, nós temos que, por definição, temos que a classe de X, munida de uma operação binária na classe de Y, é igual à classe de X operada com Y. No entanto, dados A pertencente a essa classe X e B pertencente a essa classe Y, temos que a classe A será igual à classe X e a classe B será igual à classe Y. O que esse trecho quer dizer é basicamente que temos a operação entre duas classes qualquer e que o resultado desta operação será exatamente a classe X operada com Y. Tendo a relação de dois elementos A e B que pertencem a essas duas classes X e Y, nós temos que estes elementos eles se relacionam com suas classes. E se esses elementos se relacionam, isso significa que eles literalmente serão iguais às suas classes X e Y. Prestar muita atenção que essa parte é muito importante. Primeiro iremos denotar a classe X operada com Y com simplesmente XY. Bem, quando operamos X com Y, nós obtemos, né, a classe XY. Só que ao operarmos A com B, nós obtemos a classe AB. Agora que vem o X da questão, o up da questão. Nós temos que A e B são representantes de X e de Y. Então, essas classes elas terão necessariamente que obter o mesmo resultado. E para isso, nós iremos fazer a verificação. Quando conjecturamos que X é igual a H, significa que essas classes se relacionam tanto pela direita quanto pela esquerda. No nosso caso, estamos considerando a relação lateral à esquerda. Agora vamos definir que existe o inverso de A e que esse inverso de A, operado com X, pertence ao subgrupo normal H. Se operarmos toda essa expressão com Y, nós obteremos a classe lateral à direita do Y. No entanto, nós sabemos, né, como foi dito anteriormente pela definição de subgrupo normal, que H é normal, ou seja, implica que suas classes laterais precisam necessariamente ser iguais, serem equivalentes. E é aí que a nossa vida começa a ficar simples, porque a classe lateral de Y à esquerda é o mesmo que dizer que existe a classe lateral à esquerda, só que de B, já que nós conjecturamos que B é um elemento da classe de Y. Ou seja, temos então que o inverso de A operado com X, operado com Y, pertence à classe lateral à esquerda de B. Ou seja, o inverso de A operado com X, operado com Y, é igual, equivalente a B operado com algum elemento do subgrupo normal H. A questão que fica aí é, quem é esse elemento de H que será operado com B? Bom, nós podemos supor que existe um Hzinho pertencente a esse subgrupo H, tal que toda a expressão vá acompanhando comigo aí na penúltima linha, que o inverso de A operado com X operado com Y será igual a B operado com esse Hzinho. Isso implica que a expressão será dada por o inverso de B operado com o inverso de A operado com X operado com Y, que resulta nesse Hzinho, que é um elemento do subgrupo H. Mas de onde veio esse inverso de B?
Bem, basicamente o que fizemos foi operar ambos os lados da igualdade pelo inverso de B. E aí, no lado direito da expressão, nós obtemos o elemento neutro, Hzinho, pertencente ao subgrupo H. E finalmente, da última expressão, nós apenas reescrevemos de maneira estratégica e obtemos que o x operado com y se relaciona à esquerda com A operado com B. Portanto, isso nos mostra e implica, que a classe XY ela será equivalente ou igual à classe AB. Desta forma, nós podemos conjecturar que a operação binária está bem definida. Tendo demonstrado que a operação que nós apresentamos lá no início do grupo quociente da conceituação está bem definida, agora nós precisamos mostrar que ela possui estrutura de grupo. Para isso, primeiro vamos afirmar que a operação ela é associativa. Dados 3 elementos x, y e z pertencentes ao grupo G sobre H, nós temos a relação a classe de x munida de uma operação binária com a classe do y munida de uma operação binária com a classe do z. Note que, em suma, primeiramente iremos operar a classe y com a classe z e obteremos a classe yz pela definição da operação. Na segunda igualdade, nós já temos dois representantes. Então, iremos operar esses representantes e obter a classe que está em destaque rosa. Ou seja, da primeira expressão, nós obtemos apenas uma classe. Observe que a operação que nós obtemos a partir desta classe, se voltarmos um pouquinho em alguns slides, veremos que é a mesma operação que foi definida para o grupo G e, portanto, nós podemos associá-la. Ou seja, a associativa nos dá livre-arbítrio para decidir por onde iremos começar determinadas operações sem que o resultado seja modificado. A associatividade nos permite relacionar a ordem dos elementos de modo que o resultado final não seja alterado. E foi basicamente o que fizemos. Utilizamos a associativa da operação do grupo G para operarmos a ordem dos elementos. Ou seja, se antes tínhamos a classe x, y, z, através da associativa, nós conseguimos obter a classe x, y munida de uma operação binária em relação a z e que, consequentemente, nos devolveu a mesma notação que havíamos posto inicialmente, porém, com os elementos associados de ordem diferente. Então, provamos assim, que a operação binária ela pode ser associativa. Após demonstrarmos que a operação binária ela é bem definida e que ela também é associativa, iremos demonstrar de forma mais intuitiva que existe um elemento neutro do grupo G sobre H munido da relação binária. Nós iremos definir um elemento neutro E, e esse elemento ele fará parte apenas do grupo G. E iremos também definir uma classe X que irá pertencer ao grupo G sobre H. Ao unirmos a classe X com a classe de E em relação a uma operação binária, nós iremos obter a classe de seus representantes. E operando essa classe de representantes pela definição, nós obteremos a própria classe do X. Analogamente, temos a mesma situação, encontramos o mesmo resultado ao operarmos a classe de E com a classe de X. E, portanto, nós podemos concluir que a classe do elemento neutro será o elemento neutro do grupo G. E, portanto, a classe de E será o próprio subgrupo H. Agora, só nos resta provar a invertibilidade em relação ao grupo G sobre H. Vamos começar pensando em um exemplo. Vamos definir um grupo como sendo o grupo dos inteiros
e uma operação como sendo a soma, por exemplo. Então, vamos escolher um representante deste grupo e realizar a operação com o seu inverso, para melhor visualização. Então, vamos pegar o elemento 1 e o seu inverso, que seria o menos 1. Ao operarmos 1 mais menos 1, nós obteríamos o zero, que seria o elemento neutro da soma, que sabemos que qualquer valor, qualquer número somado ao zero equivale ao próprio número. Voltando à demonstração, nós iremos definir uma classe X que pertence ao grupo de G sobre H. O que iremos fazer? Iremos operar a classe do X com a classe do seu inverso. O resultado disso será a classe de seus representantes munida de uma operação. O resultado dessa operação entre os representantes será a classe do elemento neutro, que é o elemento neutro do grupo G sobre H. Temos a mesma situação analogamente quando realizamos a operação da classe inversa de X pela classe de X. Daí, podemos concluir que o inverso da classe do X será a classe do inverso do X, provando assim que o grupo G sobre H possui também a propriedade, o axioma de invertibilidade. Resumindo, nós conseguimos demonstrar que a operação binária que definimos ao conceituarmos o grupo quociente, ela está bem definida e que o grupo G sobre H, munido dessa operação binária, possui uma estrutura de grupo chamada de grupo quociente. Em nome dos meus colegas, nós agradecemos por você ter assistido o vídeo até o final e esperamos fortemente que este material tenha contribuído de alguma maneira ao seu aprendizado. No mais, o vídeo fica por aqui e caso vocês queiram aprender sobre classes laterais, teorema de Lagrange, nossos colegas também farão alguns vídeos sobre essas temáticas e eu sugiro que vocês acompanhem. No mais, é isso.